Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Felipe Aretax, professor de História, e eu vim aqui mais uma vez conversar com os nonos anos. Meus queridos, na aula passada a gente começou a introduzir o assunto sobre a Revolução Russa, falamos sobre os antecedentes. Naquela oportunidade eu deixei para vocês um desafio, certo? Quem prestou bastante atenção na aula, com certeza conseguiu responder. O gabarito daquela desafio é a letra D, ok? Nesta aula, nós vamos continuar falando sobre a Revolução Russa, mas falaremos agora sobre os desdobramentos, ok? Vem aqui comigo no slide, ó. É importante que a gente entenda de início o seguinte: quando a gente fala de Revolução Russa, a revolução ela não aconteceu de forma homogênea, de uma forma só, de um jeito só. Foi através de etapas. E o primeiro momento da Revolução Russa é a chamada Revolução Menchevique, tá? Então, ó, os sucessivos fracassos do exército czarista durante a Primeira Guerra Mundial aumentaram a impopularidade de Nicolau II. E em 23 de fevereiro, no calendário juliano, por quê? Porque a Rússia segue o calendário instituído pela Igreja Católica Ortodoxa, tá? Então, ó, em 23 de fevereiro, no calendário juliano, de 1917, os mencheviques lideraram um levante popular contra o czarismo. Tem-se início, então, a Revolução Russa, que neste momento é denominada de Revolução Menchevique. Então, os mencheviques vão instigar a população russa, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, membros do exército e da marinha, para se insuflar contra o governo imperial, né, autocrático do Nicolau II. E eles vão pressionar tanto Nicolau II que Nicolau vai abdicar do trono. Então, um governo provisório foi instalado em seguida sob o comando do príncipe Lvov, que estabeleceu a chamada República do Mar. Tem aí duas imagens que eu recortei para vocês, mostrando então o povo na rua, né? E aqui embaixo uma parte dos membros do exército também insuflados contra o governo czarista. Esse primeiro momento do governo da Revolução é instalado um governo provisório, né, liderado por Alexander Kerensky. Então, o governo provisório procurou diminuir a insatisfação popular, libertando os presos políticos e permitindo a volta dos exilados. Presos políticos e exilados, exilados lá daquela revolta de 1905, tá? Então, eles podem voltar a partir de agora, concedendo liberdade de imprensa e associação. No entanto, o governo decidiu manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, transferindo a insatisfação popular para os mencheviques. Galera, é o seguinte: a presença do Império Russo dentro da Primeira Guerra Mundial gerou muita insatisfação para a população russa. E um dos grandes motivos que fez com que houvesse a adesão popular à Revolução, esse primeiro momento da Revolução Menchevique, era justamente a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, certo? Só que, como a gente está vendo, isso não aconteceu neste momento. Vem para cá, ó. Nesse contexto, os bolcheviques conquistaram a simpatia popular através da publicação das chamadas Teses de Abril, escritas por Lenin, certo? Então, assim, a partir deste momento, a revolução ela vai ganhar um outro estágio, né, que é a chamada Revolução Bolchevique, com a atuação agora de Lenin, né, que havia voltado para o território russo. Então, ó, beneficiado pela permissão da volta dos exilados pelo czarismo, Lenin regressou à Rússia em abril de 1917 e passou a defender o fim do governo provisório, especialmente pelas chamadas Teses de Abril, que defendiam o quê? Olha só, a saída da guerra, a reforma agrária, a normalização do abastecimento interno, a nacionalização da propriedade privada e a formação de uma república dos sovietes. Os temas defendidos por Lenin eram resumidos nos seguintes lemas: todo poder aos sovietes, né? Todo poder aos trabalhadores, e presta atenção nesse lema, ó, paz, terra e pão. Galera, tudo aquilo que a sociedade russa queria escutar naquele momento. A sociedade russa queria paz, né?
queria terra para poder produzir e queria pão para poder comer, ok? Vem para cá, ó. No dia 24 de outubro, mais uma vez do calendário juliano de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, depuseram o governo de Kerensky, dando início então à Revolução Bolchevique. Deste momento em diante, a gente tem então o governo de Lenin. Lenin se tornou presidente do Conselho dos Comissários do Povo e tomou diversas medidas, dentre as quais, galera, presta muita atenção nessas medidas, tá? Retirada dos russos da Primeira Guerra Mundial, através da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, importantíssimo. O confisco de propriedades privadas, especialmente da aristocracia russa e da Igreja Ortodoxa, a estatização da economia e a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Só que existia uma pedra no meio do caminho no governo Lenin. Então, ó, essas medidas provocaram a reação de monarquistas, mencheviques e liberais, promovendo uma sangrenta guerra civil. Então, Lenin mal sobe ao poder, já tem que lidar com a guerra interna, a Guerra Civil de 1918 a 1921, onde dois blocos de exércitos vão lutar. O Exército Vermelho, defendendo o legado da Revolução, né, liderado por Leon Trotsky, e o Exército Branco, defendendo os interesses monarquistas, né, do antigo Império Czarista, liderado pelos generais monarquistas. Nessa guerra civil, o Exército Vermelho vai sair vencedor e só vai conseguir isso a partir da instituição desse chamado comunismo de guerra, tá? Isso é muito importante, ok, galera? Vejam só, eu trouxe aqui para vocês destacado dois cartazes, certo? Que eram muito veiculados naquele momento da guerra civil, certo? Onde se conclamava a população a participar da guerra civil. Olha só o que tem aí no cartaz, vê só. Você já se alistou voluntariamente no Exército Vermelho? E o outro, o Wrangel ainda está vivo. Matem-no sem piedade. Wrangel era o principal general monarquista, ok? Deste momento em diante, vai haver então a construção da chamada União Soviética, certo? Então, o governo liderado por Lenin buscou recuperar a economia e adotou em 1901 a chamada Nova Política Econômica, a NEP, que era mais ou menos o seguinte: como a Rússia ela tinha passado por inúmeras revoltas, inúmeras guerras, certo? E a sua economia estava completamente arrasada, era importante que Lenin abrisse um pouco o país, né, para a organização do comércio, o desenvolvimento do comércio e pequenas indústrias e fábricas, né? Uma abertura capitalista, que ele chamava de um passo para trás para dar dois passos para frente em seguida em direção ao socialismo. Vem para cá, ó. A NEP conseguiu que a agricultura russa, se recuperasse, mas a indústria e o comércio continuaram em situação difícil, porque as outras potências capitalistas europeias começaram a isolar a Rússia com medo de que esse comunismo se expandisse para o resto da Europa. Então, em 1922, Joseph Stalin, presta atenção nesse nome que é muito importante, tá? Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista e, nesse mesmo ano, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS. Galera, presta atenção nisso aqui muito rapidinho, tá? Jogo rápido. É assim. Vejam, Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Eram territórios que existiam ali, pelo menos 4 repúblicas socialistas soviéticas que se uniam agora num único território. Por isso que veio a se denominar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, tá? Como tá aí no slide para vocês a imagem, ó, olha, dá uma olhadinha, vejam como era gigantesca então a União Soviética. Como é que se vai dar então a organização do poder? A União Soviética passou a ser controlada por membros comunistas das diversas repúblicas, desses diversos territórios. O órgão máximo do governo era o Soviete Supremo, né? O legislativo, responsável pela eleição de um comitê executivo, o presídio, uma espécie de conselheiros, né? Por assim dizer, dirigido por um presidente com a função de chefe de Estado, que neste momento era o Lenin. Entre as principais tarefas do governo soviético estavam o planejamento da economia, a defesa militar das repúblicas e a definição da política internacional. Galera, é o seguinte, Lenin vai falecer
em 1924. E esse vácuo de poder dentro do Partido Comunista, né, dentro do Partido Soviético, Comunista Soviético, vai gerar uma disputa interna entre os seus representantes, especialmente entre esses dois carinhas que vocês estão vendo aí nas imagens, tá? Vamos ver isso aí? Ó, o Leon Trotsky, que defendia o legado de Lenin, e o Joseph Stalin, tá? Que defendia outra coisa. Então, presta bastante atenção nessa diferenciação. O que é que Trotsky defendia? Defendia que a Revolução Socialista deveria ser levada para todos os continentes. Era a tese da Revolução Permanente. Por outro lado, o Joseph Stalin defendia que a Revolução Socialista deveria se consolidar primeiro na União Soviética. Era a tese do socialismo em um só país. No 14º Congresso do Partido Comunista, a tese de Stalin vai vigorar e ele vai ganhar muita força, galera, muita força mesmo, certo? E aí vai dar-se início, a partir de 1927, a uma ditadura, a um regime totalitário, como foram o nazismo e o fascismo, por exemplo, tá? Vem aqui pro slide, ó, a ditadura de Stalin de 27 a 53. Em 1929, Stalin era líder do Partido Comunista, passou a controlar os órgãos de decisão da burocracia do partido. A partir desse momento, Trotsky perdeu suas funções no governo e passou a ser perseguido e foi expulso da União Soviética, certo? A partir de 1929. Seguinte, é importante comentar, vem pra cá, galera, é importante comentar o seguinte, que em 29 ele é expulso, ele vai se refugiar no México e em 1940, membros do Serviço Secreto da União Soviética localizam Trotsky no México, né, e Stalin manda um agente para lá para assassinar Trotsky, o que vai acontecer em 1940, tá? Vem aqui para o slide, ó. Técnicos do governo soviético passaram a organizar a economia por meio de planos quinquenais. Quinquenais significa de 5 em 5 anos. Quais eram os pilares desses planos quinquenais? Ó, desenvolver a indústria pesada, ampliar a rede elétrica e mecanizar a agricultura, a coletivização do campo com os kolkhozes e os sovkhozes, tá? E a promoção da educação pública. Gente, no período de 1936 a 1938, ocorreram as chamadas depurações stalinistas. O que é que foram essas depurações stalinistas? Stalin vai começar a perseguir violentamente todas aquelas pessoas que eram contra o regime implantado por ele, certo? Vem aqui para o slide, para a gente finalizar. Durante as depurações, milhares de cidadãos foram presos, torturados, mortos e condenados a trabalhos forçados em campos de concentração, os famosos gulags, certo? No total, estima-se que o terror político da era stalinista tenha matado cerca de 500 mil pessoas, além de prender e torturar mais de 5 milhões de cidadãos. Então era uma ditadura mesmo, tá? Eu destaco aqui para vocês um livro clássico, né, da literatura russa, do Fyodor Dostoiévski, chamado Memórias da Casa dos Mortos, que fala exatamente desse período das depurações stalinistas. Para a gente finalizar, vamos revisar os conceitos. A gente falou sobre Revolução Menchevique, Revolução Bolchevique, as teses de Abril, Guerra Civil, a nova política econômica, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, falamos sobre a ditadura stalinista e sobre os planos quinquenais. Então, gente, deixo para vocês aí mais uma vez um desafio super simples, mas vocês perceberam que o assunto é grande, extenso, complexo. Mas se você prestar atenção, com certeza vai conseguir resolver, ok? Meus queridos, eu encontro vocês na nossa próxima aula, ok? Forte abraço e um grande beijo.